Porque se não fosse o Espírito, ai de nós. Se não fosse o Espírito, já teríamos parado. Se não fosse o Espírito, já teríamos desistido. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos os apontamentos. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos os ventos contrários. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos as tempestades que nos açoitam. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos os dedos que nos apontam. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos as feridas expostas. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos as pedradas que chegam até nós. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos os abandonos. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos a ingratidão. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos as pancadas que levamos. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos a solidão que nos deixam. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos os desertos que vêm. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos os vales que chegam. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos as lutas que passamos. Ai de nós se não fosse o Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito, não suportaríamos. Se não fosse o Espírito, não aguentaríamos. Ai de nós, se não fosse o Espírito.